A paz do Senhor, queridos professores, alunos, que bom ter vocês aí conosco, criança, você que nos acompanha, que tem se inscrito no nosso canal, o nosso muito obrigado. Deus tem bênção para a sua vida e nós estamos orando por vocês. Estamos mais uma vez para mais uma pré-aula, classe juniores, o tempo dos juízes. Oremos ao Senhor, querido Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, por essa oportunidade e o dom da vida que o Senhor tem nos dado. Cada um dos professores que aí estão, crianças, cada um que tem nos acompanhado, os alunos, para mais esta aula, venha nos dar graça, sabedoria, dedicação. Usa-nos, ó Deus, como um canal de bênção para os nossos alunos. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós nada somos. Para a glória e honra do Teu nome, que essa aula e a aula de cada professor seja bênção. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui para a quinta lição. Zangar e os filisteus. Ah, Deus tem palavra para nós. Nós vemos que Zangar encontra-se no livro de Juízes, é o que estamos estudando, mas apenas em 2 versículos. Nós vamos ler um deles que é em Juízes 3, versículo 31. Depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou Israel. Glórias a Deus. Querido professor, continue aí, usando, buscando, orando pelos seus alunos e buscando a graça de Deus, procurando conhecer cada um deles, tê-los mais perto de você, dialogá-los com ele. São joias preciosas que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós possamos ajudá-los e transformá-los através dessa palavra que é transformadora e poder. No objetivo, nos diz que Deus, ou seja, que nós, ensinar que Deus utiliza os meios simples para operar grandes milagres. Olha que lição, que bacana que vai ser. Nós vemos que Deus utiliza coisas simples que nós não imaginamos. Na nossa revista, explorando aqui as escrituras, fala: hoje iremos conhecer um homem que foi usado por Deus com uma ferramenta inusitada para trazer vitória e liberdade aos israelitas. Depois do juiz Eude, se levantou um líder por nome Zangar. Ele era filho de Anate. É de Zangar que estamos falando hoje. Israel continuava aí, quando morria um juiz e eles se sentiam que estavam sozinhos, sem liderança, começava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vinha a opressão, inimigos que procuravam a destruí-los. E dessa vez, Zangar e os filisteus, eram os filisteus que estavam aí oprimindo os filhos de Israel, o povo de Deus. E os filisteus, eles reuniam em números impressionantes, de tropas bem equipadas, formadas por infantaria, flecheiros e condutores de bigas. Bigas eram carros romanos puxados por 2 cavalos. Também obrigavam ao serviço militar os escravos, os mercenários contratados, e também empregavam alguns gigantes, homens grandes, para guerrear junto com eles, e tropas de choque, que eram salteadores, saqueadores e destruidores. Esse era o povo que estava oprimindo Israel nessa aula de hoje. Mas Deus tem solução. O povo volta, clama, se humilha, suplica, chora, ora e pede. E Deus levanta mais uma vez um libertador. E Deus levanta esse moço
enche ele do seu Espírito Santo. Um moço que parece não ser muito mencionado, pouco se sabe sobre ele, mas foi usado por Deus. Uma ferramenta inusitada que falou aqui na nossa lição. Inusitado é característica daquilo que não é usual, não é uma coisa que se usa sempre para aquele tipo de objetivo, que é fora do comum para aquilo. Mas Zangar, talvez, provavelmente, se diz que ele poderia ser um camponês, um moço que trabalhava com a plantação e com os bois. Ele guiava os bois com a aguilhada. A aguilhada é essa ferramenta. A aguilhada era uma vara comprida, tinha de 2,5 metros a 3 metros. E aqui, na ponta dela, existia uma ponta muito fina, ou seja, um ferrão com lâmina. E aquilo ali servia para instigar o boi, ou seja, convencer, despertar, atrair ele quando ele saía do caminho. Ou seja, cutucava o boi com esse ferrão aqui na ponta, se ele estava saindo do meio da boiada, se ele estava em perigo, caía em precipício, cutucava ele e aquilo trazia uma certa dorzinha, mas ele voltava para a boiada. E é com essa ferramenta que esse moço traz libertação, alívio desse sofrimento, dessa opressão. Quando aquele povo vem para destruir, esse dia foi diferente. Zangar, cheio do Espírito Santo, glória a Deus. É isso, professores, que nós precisamos ter neste mundo. E é isso que o Senhor prometeu para nós. Enviar o Consolador, enviar o Espírito Santo que estaria conosco todos os dias. E é essa presença que nós e os nossos alunos precisam. E passar a eles que o Espírito Santo está com eles e conosco. E é nesse dia que esses filisteus vêm e que Zangar, olha aí na lição, que coisa linda. E que Zangar, um moço se levanta com a graça de Deus. E com essa ferramenta simples, os filisteus certamente ignoraram. Imagine, esse moço vem contra nós com essa ferramenta, com essa vara de guiar boi. Mas esse simples moço, com essa simples ferramenta, é usado grandemente por Deus. Nas figuras aí nós vemos o ferrão da lâmina, da aguilhada. E esse moço nesse dia se levanta, não da mesma forma que ele se encontrava, porque o Espírito de Deus se entra em Zangar, toma posse da vida dele, e ele com essa simples ferramenta aguilhada, ele vai para cima dos filisteus, e ele vence essa guerra, e ele mata com a aguilhada 600 filisteus. Um povo forte, um povo que tinha até gigante. Mas maior é o que está conosco. Professor, maior é o que está com você, com os seus alunos, na sua classe, no seu caminhar, no seu dia a dia. Às vezes nós dizemos, falta-nos recurso para fazer a obra do Senhor. Faltava recurso para esse moço. Mas Deus usa ele com essa simples ferramenta para vencer 600 filisteus. Oh, glórias a Deus! Grande é o nosso Deus! E ele vence, e ele se levanta como libertador de Israel. Esse povo que estava oprimido, que existiam caminhos que não podiam passar, porque os filisteus, que eram esse povo saqueadores, roubavam eles, batiam neles, judiavam deles, maltratavam eles. Existiam caminhos que eles não podiam mais passar. Agora veio a liberdade, eles podiam caminhar através de Zangar. Alguém que não era tão conhecido. Querido professor, você pensa que ninguém te vê, que ninguém sabe o que está se passando, mas ele vê tudo. Tudo os olhos de Deus vê, aleluia.
Ele contempla o seu esforço, a sua dedicação e faz mesmo. Faz com a graça dele, com o amor dele, com a sabedoria que ele tem te dado e pedimos unção a ele, unção que faz diferença na nossa classe. Aí esse moço se levanta, Deus levanta ele como libertador. E aí vem paz para esse povo mais uma vez. Paz, porque eles clamaram, suplicaram. E o Senhor levanta alguém. O Senhor te levanta para ser bênção aí nessa classe, na sua família. Levanta os nossos alunos para ser bênção na casa deles, por onde eles passarem. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Zangar vive nesse tempo difícil, mas é usado grandemente como esse líder, como esse que trouxe alívio para Israel, trouxe libertação para Israel. É assim que Deus faz. É coisa simples. O que você tem na mão, professor? Aluno, criança. Ah, é um celular? Ah, é o quê? É uma ferramenta muito simples, professora. É a palavra de Deus? É um celular? Usa ele para evangelizar. Escreve versículos para alguém que precisa, que vai ler e que vai ser renovado e que Deus vai estar falando com ele. Essa ferramenta que Deus colocou na sua mão. Davi tinha uma funda, um simples estilingue e uma pedra. 5 pedrinhas ele pegou, mas foi uma só que ele usou para destruir um gigante dos filisteus também. Moisés, uma vara, uma simples vara. E Deus usou Moisés, nós vimos no trimestre passado. Existia um mocinho que estava ouvindo Jesus ensinar no meio da multidão. E o que é que ele tinha? 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Alguém ignorou, alguém achou que não era nada. Mas alimentou, o Senhor alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha, Deus quer usar essa arma simples, essa ferramenta simples, esse objeto simples que você tem nas mãos, assim como ele fez com Zangar, para trazer um grande milagre, uma grande libertação. Não acha que você não tem recurso. É com recursos pequenos que Deus faz coisas grandes. Olha como esse Deus faz. Ele é maravilhoso. Como nós citamos aqui alguns personagens com coisas simples que Deus usou. Eu fiz aqui uma simples caixa em forma de um dado e aqui eu coloquei o memorizando da nossa aula. Deus quer usar, Deus quer falar através do memorizando. O nome de estudo é para os nossos alunos memorizar e Deus falar com eles através da sua palavra. Esse simples dado eles podem ir jogando e cada vez que um joga e cai, ele tira. Olha, foi coladinho com feltro, né, velcro, né? E aqui cada parte do versículo, cada um que for tirando, vai se enfileirando ali na frente. E depois eles têm que colocar em ordem esse versículo, ir memorizando, ir lendo. E tem também outras dinâmicas da nossa revista, que tem sido uma bênção. Encher bexigas com o memorizando, ou com esses personagens que tiveram coisas simples nas mãos e Deus usaram para que eles joguem as bexigas para cima, depois estouram e vão lembrar daquele objeto, quem foi o personagem, o que aconteceu através daquele objeto. Que coisa maravilhosa! E o memorizando, vamos ler ele todo e ver o que diz? Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu
o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, desculpem, e versículo 27. E aqui está todo o versículo. Você se acha fraco? Não. Tem um Deus forte com você. Ele diz para Josué, em 1 Josué e versículo 9, ele diz, não te mandei eu? Esforça-te, sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Zangar foi corajoso, Zangar foi determinado e partiu para cima dos filisteus. É com isso que eu tenho nas mãos. É com isso que você tem nas mãos aí, que Deus quer te usar. E quando se clama, Ele ouve. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o seu clamor, professor. Deus ouve o seu clamor, querido aluno. Deus é fiel e quer te usar com esse recurso pequeno que nós temos, que nós achamos que não é nada, que não significa nada. Mas quando se tem um Deus que trabalha nesse objeto, que trabalha na nossa frente, aí existe toda a glória, todo um grande milagre e a glória para Ele e o poder para Ele, porque Ele é Senhor, porque Ele está juntamente de nós. Queridos, que Deus vos abençoe. Põe aí esse herói aí mais uma vez na sua classe, para os seus alunos. Zangar trouxe paz para Israel, porque Deus o levanta como um grande libertador. Deus quer te levantar com essa simples ferramenta, com algo simples, que você não dá nada por ele, e vai te usar grandemente, fazendo de você, mais uma vez, um vaso nas mãos dele. Que Deus te abençoe. Queridos, obrigado por ter se inscrito nesse canal. Que Deus te abençoe. Estamos orando por você e realmente muito feliz. Fique na paz do Senhor. Boa aula para vocês, juntamente com os seus queridos alunos. Amém.